E aí Jesus chega naquele dia ali, olha aquela figueira, e devia estar ali já há muito tempo, e aproximou-se dela. E por que que ele se aproximou dela? A gente lê em Marcos, no capítulo 11, nos versos 12, 13 e 14, que Jesus se aproximou dela porque ela, de longe, se mostrava cheia de folhas. Aí ele disse, que coisa estranha, porque não era a época das figueiras estarem com folhas. Aquela época do ano onde isso aconteceu, nas imediações, se aproximava do tempo da Páscoa, não era a época de figueiras com folhagens abundantes. Praticamente todas as outras figueiras do Monte das Oliveiras estavam desfolhadas, porque aquela não era a estação de folhas. A figueira é um ente muito interessante. Ela não segue o fluxo das demais árvores. Ela tem um fluxo muito particular dela. Ela só dá as folhas e só se torna abundante em folhagens depois que ela já deu o seu fruto. De modo que você chega, não raramente, numa figueira e você vê frutos maduros. Tem folha nela, só o fruto. Aparecendo ali depois que os frutos caem ou são colhidos, é que vem uma nova flora e depois aquela folhagem rica, que a torna densa. E a sombra dela, absolutamente aconchegante. Aí Jesus olhou, não era tempo de figos, mas aquela figueira parecia ser uma anomalia. E ele disse, bom, pode ser que aí dentro dessa folhagem haja figos, porque ela parece ser diferente de todas as demais, porque as demais estão obedecendo o ciclo da vida, e nesse momento estão desfolhadas. Mas essa aí não, está cheia de folhas. Quem sabe dentro dela há o remanescente ainda de frutos. E como ele estava com fome, ele foi olhar, com a curiosidade do faminto. Repito, com a curiosidade do faminto humano. Foi olhar. Aí ele entra embaixo da figueira e olha para todo lado, não tem um fruto. E na mente dele vem uma imagem. E como acontece pela misericórdia de Deus frequentemente comigo. Tudo é imagem, tudo é ilustração, tudo me fala de outra coisa ou de muitas outras. Tudo se torna parábola. Na minha mente, a vida é uma parábola quase o dia inteiro. Eu vejo coisas e estou vendo a coisa objetiva em si, mas também estou enxergando uma parábola para além da coisa objetiva. Eu olho para essa minha caneca que perdeu a alça. Então, eu constato esse fato, ela não tem alça. Mas eu também constato um outro fato. É que apesar dela ter quebrado a alça, eu continuo usando-a há anos sem alça. Por uma outra razão. E aí é que entram os elementos das minhas ilustrações pessoais em relação a ela e ao significado dela para comigo e de mim para com ela. E como existe mais conversa entre mim e esse objeto do que a alça pode justificar. Assim é tudo mais na minha vida. E eu olho para Jesus e o vejo se postando do mesmo modo. Embora desde criança eu tenha sido um ser com essa imaginação, depois que eu me tornei um discípulo do Evangelho e da leitura dos Evangelhos e do ensino de Jesus e da busca da absorção da mente de Cristo, das emoções de Cristo, do olhar de Jesus para a vida, isso cresceu infinitamente mais em mim, de modo que eu vejo as coisas, eu vejo a multiplicidade de ilustrações, e foi assim que aconteceu. Ele chegou ali por uma razão objetiva. Qual era a razão objetiva? Fome. Aí ele foi movido por uma segunda razão objetiva. Não é tempo de figos. Mas essa árvore parece ser uma anomalia, porque ela está cheia de folhas. Quem sabe ela é tão anômala que sob essa folhagem ainda haja remanescentes de frutos da figueira. E se eu comer alguns deles, eu diminuo a minha fome, os meus discípulos também. Aí ele entra, olha, procura e não acha nada.
Absolutamente nada. E o texto diz: e não tendo achado nada senão folhas, disse a figueira, falou com a figueira. Porque todos os entes vivos recebem comandos. Figueira não entende português, inglês, hebraico, aramaico, grego, romano, não. Ela entende vibração. Os entes vivos entendem frequências, vibrações, sonorizações, intenções. Entendem a energia do falar. Ou entendem a emissão da energia do pensar, do desejar. Isso parece cientificamente hoje já mais do que demonstrado. Foram os russos que começaram a fazer esse tipo de pesquisa, sem medo de estarem transgredindo nada religioso, porque foi no tempo da União Soviética, de um Estado ateu, eles se permitiram todos os tipos de pesquisa que os Estados ocidentais não faziam, com medo de estar transgredindo dogmas religiosos, cristãos, católicos ou protestantes ou whatever. Lá não. Lá qualquer coisa era pesquisável. Foi eles que, com a fotografia kirliana, começaram a descobrir a emanação da aura humana, da alma humana. Eles é que começaram a detectar a capacidade das árvores receberem a comunicação da vibratoriedade da mentalidade, da mente, do pensamento humano, quando eles colocaram, há muitos anos, ainda na década de 40, eletrodos nas árvores, e eles colocavam 2 indivíduos na direção daquela árvore, com os medidores de frequência. E ia um indivíduo sem nenhuma má intenção. A orientação é: ande na direção da árvore, pensando em como ela é bonita, como ela é linda, como ela merece ficar plantada aí, como ela é frutuosa, como ela cria uma sombra aprazível. Pense coisas boas sobre ela. E eles mediam as frequências, a vibração, a vibratoriedade do vegetal, daquela árvore enorme. E era uma vibração de harmonia, de tranquilidade, de continuidade. Aí eles colocavam um machado na mão de um segundo indivíduo, com a instrução de começar a pensar: desde aqui eu vou te cortar, vou te matar, vou te quebrar, vou te ferir, vou te arrebentar, vou te botar no chão. E anda para lá agora, diziam eles. Aí o indivíduo ia com aquele pensamento, já com aquele machado preparado para sangrar a bichinha, para arrancar a seiva dela. E ela ficava alucinada. Os experimentos mostravam como ela sentia e gritava de maneira sinalizada pela sensação de aflição demonstrada na leitura dos sensores. Era totalmente diferente do experimento anterior. Esse aqui só não se ouvia a voz, mas se ouvia o que Paulo diz em Romanos, no capítulo 8, sem teste de eletrodo nenhum. Ele já sabia, como a Bíblia toda já sabia, que a natureza geme e que tudo está conectado e que o pensamento humano altera a realidade. Não foi a mecânica quântica que descobriu isso, não. Ela apenas descobriu para fins laboratoriais de demonstração de que o olhar do observador altera o observado. Isso é recente, mas a Bíblia toda está carregada disso. É por isso que ela diz para abençoar e não amaldiçoar. É por isso que ela dá extrema importância ao teu modo de olhar, ao teu modo de sentir. É por isso que você lê, por exemplo, no profeta Ezequiel, no capítulo 4, do verso 1 até o verso 6, explicitamente a declaração de que os pensamentos humanos, os atos humanos, as ações humanas, as posturas humanas, os desejos humanos e os vícios da mente humana, o ódio humano,
a hostilidade humana, a intenção do coração do homem, pode produzir coisas horrorosas no ambiente natural. O profeta Oséias diz, falando da parte de Deus, que aquela sociedade fazia com que até as plantas no campo, as ervas do campo, sofressem. Diz que os pássaros se desassossegavam, procuravam outros ninhos. Diz que as águas eram alteradas. Diz que tudo mais era mexido na natureza. Até os peixes começavam a amanhecer emborcados, morriam sem ninguém entender uma explicação. Não havia veneno na água, havia veneno na cidade. E ali se descreve sequestro sobre sequestro, arrombamento sobre arrombamento, ódio sobre ódio, um acumulado secular de ódios e ódios e ódios. Chega um ponto que a natureza não suporta, reage. E hoje em dia, a todos esses aspectos de natureza científica, de demonstrações as mais variadas sobre essa interconectividade variada. Na realidade, o universo inteiro tem uma malha fina de interconexão em todos os sentidos, e a consciência humana tem um poder extraordinário em relação a isso. Daí Jesus nos mandar orar. Daí Jesus achar que não é loucura você entrar no seu quarto e dedicar a concentração da sua mente, da sua fé, do seu espírito e da sua projeção de desejos benfazejos na direção do que seja melhor na vida. Isso é oração. Daí o estímulo para que a gente não encha a boca de energia de espírito e fala e comunicação torpe, porque faz mal. Daí o estímulo para que a gente abençoe, louve e carregue no coração cantos benfazejos. Não significa hino de igreja, nem ficar falando salmo o dia inteiro. É coisa boa na cabeça, uma boa atitude, um bom espírito, um bom olhar. Como Jesus disse que os olhos são a lâmpada do corpo, e incide sobre essa mesma implicação de conexão com todas as coisas. Aí Jesus, que é o conectado absoluto com todas as coisas, que é o nervo exposto em relação ao qual todas as coisas têm o seu ponto de convergência absoluta, nele tudo subsiste, tudo dele emana, tudo para ele converge, tudo dele emana, como eu já disse antes. Ele olha embaixo da árvore, não tem nada e diz: que hipocrisia. Essa árvore me lembra esse templo, onde ontem eu expulsei os cambistas, virei as mesas, soltei os pombos e os animais, escandalizei as autoridades, aumentou no coração deles o desejo de me matarem, de acabarem comigo. É ódio, eles ainda fazem coisas com cara de algum tipo de conversa, sem animosidade quando convém, mas são seres do ódio, da raiva, do ciúme, da inveja, da disputa, da comparação, da medição, o tempo todo, da superioridade, do supremacismo, de nós somos melhores do que os outros. Eles não mereciam nem estar aqui. Eles são os seres do mérito, que não conseguem olhar para a vida com graça, com generosidade, com nada disso. São exatamente iguais a essa figueira. Só aparência, só aquele templo. E quem fica impressionado com a arquitetura diz: uau! E nem era das coisas mais extraordinárias. E você vai à Grécia, tudo é mais bonito do que aquele templo de Salomão. Se você fosse às edificações da antiga Turquia, antes de Cristo, uma quantidade enorme de edificações mais bonitas do que as do templo de Salomão, ou de Herodes o Grande, que era mais bonito do que o de Salomão, mas tinha o mesmo formato, aquela caixa. Ou se você fosse ao Egito, está lá até hoje. Se você fosse a Luxor,
seria encontrar coisas majestosamente, infinitamente mais bonitas do que aquele templo de Herodes o Grande, ou o antigo de Salomão, ou em Karnak, não dá nem para comparar, ou templos de Osíris, Ísis e Horus, ou templos variados, espalhados por toda a região do Nilo. Você chega nas pirâmides, não dá para comparar a volumetria, a grandiosidade, a geometria, a sofisticação. É um negócio extraordinário, mas o templo era bonito. E para os judeus que se orgulhavam dele, que o adoravam, a Deus nem tanto, mas ao templo adoravam de todos os modos e de todas as formas. Achavam que ali era o triplex divino, era onde ele morava, era a casa de luxo de Deus. De tão pagãos e diminutos e medíocres que eles eram. Aí vem Jesus e diz: essa figueira parece exatamente com o tipo de consciência que esse pessoal com o qual eu venho tratando e que estão já se preparando para a minha execução é exatamente do mesmo modo. Só folhagem, só fachada, só carinha, só persona, só alter ego, só demonstrações exteriores, só impressões da cara para fora, nenhuma verdade de fato para dentro. Não existe um para dentro com significado nele, só existe um para fora com importâncias patéticas diante de Deus, mas são as únicas que eles consideram, sem entender que aquilo que é elevado entre os homens, como já vimos e repetimos diversas vezes, é abominação diante de Deus. Olhando, não viu nada além de folhas. E disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Nunca mais nasça fruto de ti. E, obviamente, não é uma punição à figueira. A figueira é uma ilustração. A figueira é uma demonstração. A figueira é uma mensagem. A figueira é uma profecia. A figueira é o presépio dessa declaração. É o ente usado para essa designação. E é interessante como a mente de Jesus está numa dimensão, imaginando Israel com a sua mentira milenar. Tudo em Israel era fachada. Eles adoravam a Javé, ou Jeová, se você quiser, ou a El, ou a Elohim, ou a Eli, ou seja lá qual seja a nomenclatura, ou Adonai. Mas isso era para fora, para fora. Os profetas é que sabiam que dentro de casa eles adoravam a Baal, aos Baalis, aos Astarotes, aos deuses e deusas variados do Egito, do Líbano, de Baalbec, de vários outros lugares, de onde eles faziam os seus sincretismos, da própria Mesopotâmia, que teve os seus ídolos presentes na cultura de base da família de Abraão por muitos e muitos anos. Enfim, para fora eles eram uma coisa, para o lado de dentro eles eram outras. E eles tinham no cotidiano íntimo deles muitas devoções a fetiches variados, em relação aos quais eles não abriam mão. Jesus é que sabe, na realidade, como tudo ali era um grande palco, era um grande teatro, e não passava disso. Era só figueira com folha, sem fruto nenhum. E para Jesus não era um problema que a figueira não desse fruto quando não era estação de fruto. Afinal, a figueira não era a árvore da vida, lá do Apocalipse, acerca da qual se diz que dará fruto todos os meses do ano e que até as suas folhas são para a cura dos povos. A árvore da vida é colocada lá no Apocalipse como uma espécie de antítese dessa figueira, que tem estação para dar folha, para dar fruto e para não dar nada, para ficar seca. Faz parte do processo saudável da sua evolução
como um ente vegetal. Mas a religião frequentemente quer dizer que ela é superior à natureza das coisas. Semelhantemente a essa figueira falsificadora da realidade. É a religião que diz que crente não fica doente, que crente não vai à falência, que crente, se te declarar com fé, não perde nada, que se tiver fé poderosa, sai de qualquer enfermidade, que tem esses poderes extraordinários, ou seja, crente é uma figueira que dá folha o ano inteiro, mas só dá folha, não dá fruto. Se você entra e vai viver dentro da realidade, você descobre a mentira absoluta, começando da casa do líder. Ele fica doente, ele tem o melhor hospital, o melhor plano de saúde, o melhor tudo. Essa coisa de você só vai morrer se não tiver fé é para os outros. Para a mulher dele, para a família dele, para os filhos dele, para ele é outra história. E em Israel, nos dias de Jesus, era exatamente assim. Então Jesus está na dimensão da viagem da ilustração, do pensamento, da parábola, da aplicação. E dizendo, eu estou aqui cheio de fome, mas assim é esse povo de Israel, é esse templo de Israel, essa religião de Israel, eles não matam a fome do mundo. Jamais. Eles são apenas folhagem, são apenas demonstração exterior. Não mataram no passado, não matam no presente, Jesus estava pensando. E eu digo, e não matam hoje. Não atendem à necessidade hoje. A necessidade continua a ser a de estabelecerem a sua impressão de supremacia sobre os demais. Aí Jesus diz, nunca mais nasça fruto de ti. E era uma palavra que se dirigia a Israel, ao templo, ao sacerdócio. Vocês estão vivendo de mentira, mas eu declaro que vocês vão ter a verdade de vocês exposta. A realidade da minha presença vai fazer contrastar de maneira tão veemente a realidade de quem vocês são. Só não vai enxergar quem vocês são quem quiser viver de negação, de autoenganação e de cegueira deliberada. Porque qualquer um que tenha percepção vai ver que vocês são apenas fachada como essa figueira. Nunca mais nasça fruto de ti. O tempo do teu engano acabou. E quem quiser entender isso, entenda já. Compreenda. Mas ninguém entendeu. Os discípulos dele que estavam ali embaixo da figueira com ele, olharam aquilo e viram a figueira secar imediatamente. Quando ele disse, nunca mais nasça fruto de ti, ela começou a secar. Alguns minutos depois ela estava toda seca, aquela árvore frondosa, cheia de folha. Assustadoramente as folhas caíram. Os galhos ficaram nus e a figueira foi mirrando e secou, a tal ponto que quando eles voltaram no fim do dia, aquilo ali tinha virado um tronco seco. Eles ficaram chocados e o choque deles, de acordo com Mateus, começou na hora. E de acordo com Marcos, se consumou quando eles desceram do templo e viram que em menos de algumas horas aquilo ali tinha se transformado num tronco absolutamente seco e estéril. E aí os discípulos levaram-se numa outra direção. Nenhum deles, nem o mais sensível, perceptivo ou inteligente deles, disse, poxa, como isso aqui parece com esse templo, com o que tu fizeste ontem, com a expulsão dos cambistas, com a aridez espiritual desse lugar, que só vive de formatações, formalizações, exterioridades. Ninguém fez a leitura sobre causa e efeito, como não era tempo de figos, como aquela figueira era um ente anômalo, que não queria se submeter às leis da sequência natural da vida, onde existe tempo e hora para todas as coisas. E semelhantemente à religião, eles queriam ser entes substituíssem a árvore da vida, de dia e de noite, para sempre. Nós somos aqueles em quem não falta nada jamais. E aí não atendem à necessidade de Deus, à fome de Deus. Deus está com fome de verdade em Cristo. Deus está com fome de verdade em Cristo.
Deus está com fome de verdade em Cristo Jesus. Deus está com fome de verdade em Cristo Jesus. Nunca mais nasça fruto de ti, árvore da mentira. E ela secou na hora. E os discípulos exclamaram: como secou depressa a figueira! E Jesus viu que o aturdimento deles tinha a ver com o fato que eles não podiam crer que a palavra de Jesus produzisse um efeito tão súbito, tão imediato, apesar deles já terem visto mortos ressuscitarem, cegos verem na hora, já tivessem visto Jesus andando sobre as águas, apaziguando ventos e ondas, todos aqueles espetáculos de graça que tinham acontecido na Galiléia. Mas discípulo é um caso sério, parece que ele nunca aprende. Tem que repetir, 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 repetir. O cara morre sem ter aprendido a lição final. Ele nunca entende que é, que pode, que é natural, que é assim mesmo, que em Jesus estando presente tudo é possível ao que crê. Ele existe sempre num estado de déficit. Tem um telefone tocando aqui, Clarinha. É o meu. Ele existe sempre num estado de déficit, déficit, déficit. E é uma coisa trágica. Você vê como você ensina. Eu estou ensinando o Evangelho há 52 anos. E é muito difícil você ver pessoas que realmente aprenderam tudo o que ouviram. Tem uns que aprendem boa parte do que você diz, tem outros que não aprendem muita coisa, tem uns que não aprendem nada. Mas aprender realmente tudo que no convívio com você tentou ensinar e repetiu ensinando, encontrar gente que absorveu isso desse modo, com essa consciência, é uma raridade entre os discípulos. E aqui entre esses de Jesus, isso é infalivelmente verdadeiro.